Saudações, galera. Eu sou o professor Heitor Victor, professor de língua portuguesa. Vamos falar hoje de redação. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente do que ficar meramente passivo aí ouvindo o que eu tenho para dizer acerca da dissertação argumentativa e vamos para a prática. Vamos olhar uma dissertação argumentativa. Eu trouxe para vocês aqui uma redação nota 1000 no Enem, que recebeu a nota, foi divulgada como tal, para a gente poder analisar como que a redação nota 1000 é organizada. A gente vai esmiuçar aí umas partes mais precisas do que aquela divisão tradicional entre introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para você ter uma base, ter um guia para quando você for escrever o teu texto. Tá beleza? Vem comigo, vamos olhar aqui a redação, a começar pela introdução, né? Vamos olhar como é que é essa introdução aí, nota 1000. Eu vou projetar o texto, a gente vai ler, depois eu faço alguns comentários com vocês. Beleza, galera? Vamos nessa. Vamos lá. A redação começa exatamente assim. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública e... a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público preso em uma grande bolha sociocultural. O tema aqui, para quem não se lembra, foi o tema Enem de 2018, que tratava exatamente da influência dos algoritmos e das mídias de internet sobre a opinião dos indivíduos, né? De que maneira isso acabava interferindo na maneira das pessoas pensarem. E você pode notar que o texto aqui começa com uma referência a uma obra da literatura, ao 1984, do George Orwell. Ele traz a obra como referência, explica rapidamente como é essa obra, né, sobre o que ela trata, e depois é que ele relaciona ao tema. A gente pode dizer que a introdução ela é dividida em 3 partes. Você tem a apresentação, isso dentro do parágrafo de introdução. A apresentação do tema, ou você pode simplesmente chamar de tema, e a terceira parte, que é o adiantamento dos argumentos. Ou seja, você vai, isso nesse modelo que esse aluno resolveu usar, você vai fazer uma referência para iniciar o seu texto de forma não convencional, para que o seu texto não comece exatamente como começam todos os outros. Depois, você vai apresentar o tema para o seu corretor. Muita gente acha que você não precisa especificar o tema porque a proposta de redação já dá o tema. Só que você tem de escrever o seu texto como se você estivesse escrevendo para alguém que não tem nenhuma outra informação a não ser o seu próprio texto. Então, é crucial que na sua introdução você apresente o tema. Então, se você colocou uma frase com uma referência, a segunda frase você traz o tema para o seu leitor. E depois da terceira parte desse parágrafo de introdução, você pode adiantar os argumentos que você vai usar, você pode colocar a sua tese, você pode oferecer um direcionamento por meio de uma enumeração de tudo aquilo que você vai falar. Vou voltar aqui à introdução e vou mostrar parte a parte para vocês, para a gente entender isso aí que eu estou falando. Um momentinho. Bem, vamos lá. A parte que eu chamei de apresentação é essa que vai de no livro 1984. Ele explica ali um pouquinho do que trata o livro. Ele chega a criar até um valor de juízo sobre o livro, quando ele diz de o controverso ou contraditório Ministério da Verdade. E ele vai até a parte em que ele diz fora da ficção. Veja bem, quando ele coloca esse ponto,
ele está interrompendo o que a gente chama de apresentação do texto, que seria muito interessante que você jamais entrasse direto no tema, porque isso não coloca a tua redação no lugar comum. Fazer uma alusão histórica, uma referência, uma abordagem mais ampla do assunto geral, você trazer flashes, você fazer enumerações, tudo isso é válido para que você não entre direto no tema, que é como todo mundo faz. Agora, quando ele diz fora da ficção, aí beleza, ele está trazendo para o tema e está apresentando o tema para o seu leitor, para o seu corretor. Ele apresenta o tema e ele vai até a parte em que, relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos de inteligência. Quando ele diz gradativamente os algoritmos de inteligência, ele já está apresentando a tese dele e, inclusive, os argumentos que ele vai tratar ao longo do texto. Ele fala dos algoritmos, da inteligência artificial, das restrições implicadas por isso e da influência ao grande público. Logo em seguida, ele entra no primeiro dos seus argumentos. Se você quer dar uma coesão bem fechadinha para o seu texto, veja bem, ele acabou de adiantar os argumentos de que ele vai tratar e ele parte para o primeiro. Se você inverter a ordem, como assim? Você tem 2 tópicos argumentativos de que você quer tratar. Você fala na introdução do 2 e do 1, e não do 1 e do 2. Porque aí você apresenta o 2, apresenta o 1, e no parágrafo subsequente você vai continuar tratando de 1. Ou seja, você vai poder usar um conectivo que liga diretamente o seu parágrafo ao que você acabou de dizer na introdução. Não é o que a gente vai ver nesse texto, mas é uma dica aí que eu deixo para você para aprimorar o processo que esse aluno aqui usou na sua redação nota 1000. Vamos olhar agora a sua A1, o seu argumento 1. Vamos lá, o parágrafo começa assim. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário e individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e a alienação vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Veja bem, essa redação, o autor optou por usar 4 parágrafos apenas. Você poderia usar 5. Não mais do que isso, nunca menos do que 4. Não mais do que 5, nunca menos do que 4. Por quê? Falta espaço, porque com 3 também ficaria incipiente a sua argumentação. Mas isso quer dizer que com 4 parágrafos, os parágrafos dele precisam ser maiores para ocupar as 30 linhas. A gente está falando aí de parágrafos entre 6 a 8 linhas, cada um. Então, cada um dos parágrafos, quando a sua redação tiver 4 parágrafos, cada um dos parágrafos vai ser dividido em 3. Então, assim como na introdução dividimos em 3 partes, no desenvolvimento também dividiremos em 3 partes. Se você notou bem, ele apresenta o tópico frasal, ou seja, aquele tópico argumentativo que ele introduziu para a gente lá na introdução do texto, que ele apresentou para a gente na última parte da introdução do texto. Então, ele terminou adiantando os argumentos, aqui ele começa definindo qual é o argumento, definindo qual é a hipótese que ele vai levantar. E ele precisa desenvolver essa hipótese, a segunda parte do nosso parágrafo de desenvolvimento. Ele vai desenvolver usando uma das estratégias de persuasão, de que teremos oportunidade em outras videoaulas de tratar com especificidade. O ponto aqui é o seguinte: agora ele tem aí uma recorrência a uma autoridade no assunto sociedade, que é o Zygmunt Bauman. Ele traz o sociólogo para o seu texto e veja bem, o grande barato desse texto ele traz o sociólogo, embasa o seu argumento. E na terceira parte, a parte que eu chamo de relação, é quando você relaciona o tópico
ao desenvolvimento, à estratégia de persuasão, ele não só relaciona o tópico, mas ele retoma aquela referência usada na apresentação da introdução. Isso é muito bom, porque isso faz com que exista um fio condutor e todas as arestas que são abertas, elas retornam para o texto, elas vão dialogar, elas vão estar sempre muito bem costuradas. Então, ele traz o Bauman, relaciona na terceira parte o Bauman com o 1984 e encerra esse parágrafo, né? Ainda nessa terceira parte, fazendo essa relação, ele encerra esse parágrafo. Vou mostrar como é que isso acontece no próprio texto. Vamos dar uma olhada. Olha lá, a gente chama de tópico frasal o seguinte trecho. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual. Tudo isso é o tópico frasal, é um tópico grande, não é o mais adequado, não é o ideal, mas ainda assim estamos falando de uma redação que conseguiu 1000. Por quê? Apesar dele não ter feito tudo dentro do ideal, ele usou uma estratégia bem encadeada, e isso é importante. Então, a gente tem aí esse grande tópico frasal. Ele vai embasar esse tópico frasal fazendo o uso da autoridade do filósofo sociólogo Zygmunt Bauman. Então, ele fala do Bauman e vai até o 1984, que é quando ele traz de volta a referência inicial. E aí ele termina com a terceira parte do parágrafo, a relação. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Ele aqui deixa clara a relação entre a referência, o uso de autoridade e o tópico frasal que ele apresentou no início do parágrafo. É interessante que essa terceira parte sempre te direcione para o parágrafo seguinte também. Se você conseguir já relacionar com o tópico frasal do parágrafo que virá, também você vai estar usando aí uma estratégia ideal de organização do texto.